Fala família BSS, tudo bom com vocês? Bora para mais um Top 5 BSS, onde falaremos de assuntos dos bastidores dessa semana que se passou. Semana muito movimentada, com diversas notícias e vocês conferem aqui. Então vamos falar da notícia que iniciou a semana, acredito que todos já devem saber, mas para quem não sabe, Carille não é mais o técnico do Santos, isso desde segunda-feira. Eles decidiram, o presidente Marcelo Teixeira e a diretoria decidiu pela demissão do técnico. Os motivos seriam a insatisfação da torcida e críticas recorrentes à diretoria durante a temporada. Para fechar a tampa do caixão, o Santos perdeu para o CRB no último jogo, né? Um jogo que foi marcado por vaias e xingamentos da torcida, mesmo com o título da Série B e o acesso garantido. Fora que o Carille ele demonstrou ao longo da temporada um histórico de instabilidade, né? Com pressão por sua saída, lá no empate com a Ponte Preta, a torcida já pedia a saída do Carille e o Marcelo Teixeira bancou ele até o final da temporada. Lembrando que o Carille tem alguns obstáculos na sua demissão, né? O clube ele tem que pagar uma multa de 2,5 milhões e 6 meses de salário para cada membro da comissão técnica. O técnico ele estava de folga quando foi demitido, ele tinha gravado uma entrevista e saiu logo em seguida. Então, dizem que ficou sabendo pela imprensa, mas isso daí já ninguém pôde confirmar. Carille já não é mais o técnico do Santos e logo mais falaremos de notícias de treinadores especulados. Mas antes vamos falar de Jair. Bom, o Jair é um jogador que o Santos planeja vender para reforçar o caixa, né? O jogador de 19 anos já está meio que certo que ele não fará parte do elenco em 2025. O Jair ele recebeu duas propostas. A primeira foi do Porto, que é uma oferta de 12 milhões de euros, ou 72 milhões de reais, mais 3 milhões de euros, ou 18 milhões de reais, pela permanência do Wendel Silva no Santos. O Santos considera o Porto o destino mais provável por conta da inclusão do Wendel. Ao mesmo tempo, o Atalanta da Itália ofereceu 20 milhões de euros, ou 122 milhões de reais, uma proposta maior em termos financeiros, porém não contempla a permanência de Wendel, que é a prioridade do Santos para 2025. Qual o contexto da negociação? Manter o Wendel Silva é estratégico para o Santos. A venda para o Porto oferece equilíbrio financeiro e garante permanência do atacante. O Atlanta oferece mais dinheiro, mas não atende essa prioridade do clube. Hoje, o Jair ele faz fisioterapia e não joga o jogo contra o Sport e vai entrar de férias agora a partir de 25 de novembro. Os próximos dias provavelmente serão decisivos para definir seu destino. Bom, minha opinião. Cara, eu não acho o Wendel um jogador que vai agregar muito para o Santos. Ele tem um estilo de jogo mais parecido com o do Caio Jorge, né? Não é de fazer tantos gols, mas é aquele jogador que abre espaço para outros aparecerem na área, ajuda a armar o time da sua forma, mas não é um jogador que faz muitos gols e eu acho que na Série A ele não rende muito, não acho que seja um fator para o Santos deixar de ganhar 20 milhões de euros para ganhar 12, né? Tudo bem que é 15 com a permanência do Wendel, mas enfim. Então, eu escolheria com certeza a proposta da Atalanta e utilizaria o dinheiro para reforçar com um atacante que possa dar mais qualidade. Além do mais, o Santos ele tem jogadores promissores, como o atacante Luca Meireles, que provavelmente vai ter mais espaço no ano que vem. E é um jogador um jogador como o Wendel, que para mim não agregaria muito, só estaria para tirar espaço desses garotos da base. Bom, falando de Jair, agora vamos falar de quem? Guilherme. Guilherme, ele também deve ser negociado após o fim da temporada. A diretoria avalia que a venda pode gerar boa receita para o clube. Sondagens de clube do exterior aumentam a chance de uma transferência. O Guilherme já teve interesse anterior do Flamengo, por exemplo, mas na época o Flamengo optou por repatriar o Michael. Em 2024, o Guilherme disputou 46 jogos, com 13 gols e 10 assistências, 23 participações diretas em gols. Ele foi o principal destaque do ataque santista, seguido por Giuliano com 15 participações e Otero em 14. Em
Guilherme foi titular desde o início do ano e só ficou fora por lesões. No último jogo, hoje, né, contra o Sport, ele está fora devido a uma mialgia na coxa direita. O Santos optou por poupá-lo para evitar uma lesão mais grave. Então, o Guilherme pode ser negociado. Essa eu não consigo cravar o que penso, porque até eu estou meio em dúvida. É um jogador que poderia ser útil sim na Série A, mas não acho que aquele ponto esquerda titular ele seria para compor elenco. Porém, também é o mesmo caso do Wendel, né? Se for para compor elenco, nós temos jogadores bons na base, nós temos, por exemplo, o garoto Matheus Xavier. Não estou dizendo que está pronto, mas são jogadores que eu acho que precisam ter espaço. O Santos precisa dar mais espaço para os garotos e utilizar bem o caixa. Eu acho que há jogadores melhores que o Guilherme que podem agregar. O Santos pode juntar dinheiro para contratar um ponto esquerda titular. Fora que, não sei, pelo que me parece, o Guilherme não aceitaria ser reserva nesse time do Santos. Então isso poderia acabar gerando conflito, problemas de vestiário, não sei. Então, não cravo que gostaria que o Guilherme saísse, mas se saísse e contratasse um jogador melhor, eu não reclamaria. Bom, vamos falar agora dos técnicos, começando pelo Luiz Castro. Sim, o Santos está dividido nos bastidores e não decidiu quem será o treinador. Cuca é o nome mais próximo, eu já vou falar dele, mas há incertezas devido a negociações com o Luiz Castro. Os custos elevados são um fator determinante com esse treinador português, porque ele pede para a equipe técnica, um salário de 2 milhões de reais mensais, além de um aporte de aproximadamente 50 milhões de dólares para a temporada, de dólares. Daí é mais ou menos uns 280 milhões de reais. Então, esse alto custo financeiro é um grande obstáculo para o Santos. Além disso, o técnico exige controle total do departamento de futebol, indicação de pessoas de confiança para cargos estratégicos no CT e Pelé, cartas brancas para mudanças internas no clube e nas categorias de base. Então, são condições que podem dificultar uma relação sólida, já que o Santos já tem histórico de influência de conselheiros no CT que provavelmente não gostariam do treinador mandando e desmandando, não só no futebol, mas em outras áreas. O Luiz Castro, hoje, ele está analisando propostas e ele prioriza projetos atrativos, não apenas custos. As conversas com o Santos seguem em andamento, mas sem definição. Então, esse é o do Luiz Castro. Para mim é um baita treinador, eu com certeza traria. Porém, é claro que eu entendo a situação financeira e eu não gostaria de ver o Santos se endividando para contratar o Luiz Castro, a menos que seja algo que possa ser previsto no orçamento do clube, mas com certeza é um treinador que agregaria muito e para mim hoje é a melhor opção. Agora vamos falar do outro técnico que é o mais especulado, é o Cuca, né? O Cuca ele vinha sendo muito especulado, alguns dizendo por questões do presidente Marcelo Teixeira, outros dizendo que há uma ala na diretoria do Santos que gostaria do nome do Cuca. Porém, ultimamente a negociação do Cuca deu uma esfriada pelo lado do Santos por conta da pressão da torcida, né? A torcida que começou a hashtag Cuca não, e aí isso nas redes sociais acabou gerando um burburinho, né, um tumulto, e isso pode fazer o presidente Marcelo Teixeira, que defendia o Cuca como opção viável, mudar de ideia. O Cuca que ele está sem clube desde a saída do Atlético Paranaense e ele já conhece o Santos. Outras opções, além do Luiz Castro e do Cuca, envolvem o Renato Gaúcho, que atualmente está no Grêmio, e aí as negociações não avançaram devido ao término tardio da Série A, que é só dia 8 de dezembro, o Santos precisaria esperar o Renato Gaúcho acabar os jogos com o Grêmio. E também tem o Pedro Caixinha, que ele já foi considerado uma opção concreta, mas ele perdeu espaço nos últimos dias. Bom, o cenário interno é da diretoria ver o Cuca como escolha prática e rápida. O Marcelo Teixeira que tem o perfil ideal para liderar o vestiário, mas a pressão da torcida está enfraquecendo essa escolha. O Santos busca definir o treinador rapidamente para começar o planejamento de 2025. A expectativa era anunciar um novo técnico até esse final de semana, porém eu acho que isso não vai acontecer. Talvez durante a semana o Santos já tenha o nome definido. Bom, pessoal, então essas foram as 5 notícias. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou fazer agenda de jogos hoje, porque a temporada já está acabando, os maiores campeonatos já foram. Então, vamos entrar naquele período de férias, relaxar um pouco a cabeça do Santos.
e a gente volta a assistir os jogos, pelo menos eu gosto muito de assistir a Copinha, que acontece em janeiro, e aí então é quando eu vou voltar a assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, curte, compartilha. Siga-nos nas redes sociais, @blog Sou Santista, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, que agora é X, né? E eu vejo vocês no próximo domingo. Um abraço e tchau, tchau.